Vamos lá então? Chore pelos fiéis, venerável irmã Domingas do Paraíso. Ela nasceu em 1473 e faleceu em 1553. Portanto, vamos contar aí que já é século XVI, desafortunadamente na mesma época do Lutero, da heresia luterana, assim como nossa igreja sempre falou. A gente lê com um padre aqui do começo do século passado, ele fala assim, né? Após ter comungado, irmã Domingas viu Jesus que disse, preste bem atenção, minha noiva, reze e chore pelos meus fiéis, porque chegará um momento em que minha fé, declinando, será perdida em muitos e poucos fiéis permanecerão. Quando as almas caírem nas mãos do meu inimigo pela escassez e falta da palavra de Deus, e quando os templos cristãos se assemelharem mais a cavernas do que a igrejas, então a noite da cegueira reinará, e o dia e o sol da cognição serão extintos. Nós já não estamos nessa época, é a nossa época, é aqui que o Senhor está falando, justamente escassez e falta da palavra de Deus. Pior ainda, né? Muitos falam o nome de Deus, mas não Deus único e verdadeiro com D maiúsculo, mas um Deus com D minúsculo. Assim, Allah self-service, cada um fala do jeito que quer, e não como a Santa Igreja sempre ensinou e como a sã doutrina da Santa Igreja sempre ensinou. E eu até gostaria de falar de seitas, por aí, apesar que a seita bergoliana não é mais que seita, mas estou falando dentro da falsa igreja. Eu não estou falando de seitas por aí agora, estou falando da falsa igreja. Cada um que chega na internet fala as coisas e não fala direito porque está ensinando errado e as pessoas não conhecem mais Jesus. Acham que conhecem, isso que é o pior. Acham que conhecem o Senhor e não conhecem nada. Vão tomar uma surpresa na hora do julgamento, né? E na hora dos três dias de escuridão também. Então, olha só, a hora que os templos cristãos se assemelharem mais a cavernas do que a igrejas. E o negócio está ficando feio. Se vocês vissem o que eu já vi na Europa que eles fazem com igreja, olha, o negócio está terrível. E mesmo aqui no Brasil, cada vez tira mais imagem, né? Tem igreja aí que se diz católica, bergoliana, né? Que tem no máximo uma cruz, outros nem cruz não tem mais, só Jesus ressuscitado. E uma das diferenças da nossa igreja verdadeira para aí o pessoal de seita é exatamente esse. Eles não querem Jesus crucificado, eles querem Jesus ressuscitado, sem passar pela cruz. Vem chamar a minha atenção, quero ver na história de Fátima. Quem é esse Jesus crucificado aí? Tira isso, ele ressuscitou. A gente sabe que ele ressuscitou. Mas acontece que a gente está querendo, assim, obedecer ao Senhor que mandou que a gente olhe sempre para a paixão dele. Não é só a ressurreição é depois, é o prêmio. Primeiro tem o sacrifício que ele fez por cada um de nós que creem realmente no Jesus verdadeiro. Porque quem está querendo Jesus confortável, esqueça, é falso e está procurando deuses falsos, não tem nada a ver com o Senhor. É uma época muito difícil. Em meio a tanta escuridão, poucos conhecerão aqueles que podem exercer a virtude e se empregar na adoração da minha fé. De fato, o conhecimento de Deus nos cristãos será tão perdido que aqueles poucos fiéis nos quais o sabor do meu amor será preservado, serão forçados a se separar de amigos, parentes e seus próprios lares e se retirar para lugares remotos e escondidos, lugares para serem fiéis ao meu serviço, pois não encontrarão homens que falem a verdade e aprovem o bem, nem encontrarão religiosos que confirmem os povos na fé. Jesus falando para a venerável irmã Domingas do Paraíso. Jesus falando. Isso aqui é tudo o Senhor falando. Não sou eu interpretando nada. Você está vendo, está tudo acontecendo. Olha só, poucos serão aqueles que podem exercer a virtude e se empregar na adoração da minha fé. O conhecimento de Deus dos cristãos será tão perdido. Entendeu? É o que está acontecendo agora. Já está acontecendo. Que aqueles poucos fiéis nos quais o sabor do meu amor será preservado serão forçados a se separar de amigos, parentes, dos seus lares e se retirar para lugares remotos e escondidos, para serem fiéis ao meu serviço. Entendeu? Entendeu? Muitos de vocês querem ir embora para a cidade menor, que eu sei. Muitos de vocês querem ir embora para a roça, que eu também sei. Muitos já foram, teve gente que já foi, a gente já foi, alguns outros já foram, mas muitos ainda querem ir. Não espere, não espere. Oh, senhor, mas eu tenho minha casa na cidade, eu preciso vender, daí eu vou comprar. Não, peraí, aluga a sua casa e aluga alguma coisa na roça, vai ou numa cidade menor e vai morar para lá. As grandes cidades serão devastadas, as cidades maiores, principais, serão devastadas. Tá? Aí a profecia de 1936 de Nossa Senhora de Símbolis. Se o Brasil caísse nas mãos dos comunistas, simplesmente teríamos guerra civil e as grandes cidades seriam devastadas, grandes castigos, guerra civil nas grandes cidades. E grandes cidades, você pensa que é só São Paulo e Rio e Belo Horizonte? Não é.
Aí então ela diz justamente isso, que nas pequenas cidades isso não vai acontecer. Certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, funciona dessa forma. Se você tem condição de fazer o que você tem que fazer, faça. Se sente no seu coração isso, o Senhor já está mostrando para você o caminho, não espere, né? Faça, toma atitude. Toma atitude. Assim como a gente um dia tomou atitude. Saímos, largamos tudo em Taubaté e viemos embora. Viemos embora sem enfiar para Minas. Pegava o carro e todo final de semana ficava procurando lugar para alugar e viemos embora. E viemos vindo. E eu falei para Taubaté, eu não volto nunca mais. Lá é outro lugar que vai ser destruído também, porque está no eixo Rio-São Paulo, gente. Vocês não têm ideia. Aquilo lá não é mais quando eu nasci. Eu sou de lá, mas não tem nada a ver. Agora é uma cidade grande. Tudo bem, menor que São José dos Campos, mas está na rota ali. Esses movimentos políticos estão acontecendo lá também. Então, simplesmente, o Senhor nos trouxe para cá, que o Senhor abra seus olhos àqueles que Ele quer que saiam. Aqueles que Ele quer que saiam, o Senhor abra seus olhos e traga vocês para onde Ele quer. E reze, peça ao Senhor que ilumine você, para você fazer o que tem que fazer. Todos respeitarão o respeito humano, e sob esse manto o diabo enganará muitos. Quantas vezes a gente não fala as coisas, porque assim, por respeito a outra pessoa, você não quer chatear a outra pessoa, você não chega e não fala as verdades da vida e a verdade da fé, né? Quantas vezes não é assim? Vamos mais devagar aí, porque senão a gente assusta o mediante, quer dizer, o interlocutor. E a gente fazendo isso aí, ó, é o respeito humano, sob esse manto o diabo enganará muitos. A gente deixa de falar a verdade como ela é, por mais que a pessoa vire a cara pra gente, mas ainda tem chance de repente de jogar uma sementinha no coração. A pessoa acordar, a gente deixa de falar por respeito humano. Cuidado com isso, porque um monte de gente não tem respeito nenhum com a gente, né? Simplesmente, dá lá atrás, joga essas imagens aí atrás de você, para! Jogar você fora, né? Gente que fala isso fora, que não sabe o que está falando e vem perturbar na TV Nossa de Fátima. É sempre aqui também. Às vezes aparece na capela, aqui na paróquia, mas no geral é aqui. E ainda haverão alguns que entre as nações serão considerados espirituais, e assim abrirão a porta para murmúrios, escândalos e escárnios. Meus escolhidos sofrerão estranhas perseguições e viverão perplexos sobre qual das muitas seitas devem suportar. E permitirei que esses problemas os humilhem. Tá? O Senhor está falando isso no século XVI. Ele está prevendo tudo o que está acontecendo agora. Você está entendendo? Quer dizer que nós vamos ficar aí perplexos sobre quais seitas deveremos suportar. Bom, nenhuma, né? E permitirei que esses problemas os humilhem. Nós somos perseguidos e humilhados diariamente por essa internet afora, pessoalmente, por aí vai. Você sabe disso, já passou por isso, está passando por isso. Discriminado aí por gente das próprias famílias, não é? Então... Mas você, minha filhinha, gema sobre esses tempos futuros e guarde essas minhas palavras em segredo, porque não é hora de dizê-las. Primeiro a semente é espalhada no campo e depois de muitos meses ela se junta. Agora meus segredos estão semeados dentro de você e no futuro enviarei aqueles que colherão os frutos da semente, mas a colheita ficará escondida por muitos anos em meu celeiro. Quando for a hora certa, eu o darei como alimento a meus escolhidos. Onde há perigo, aí se adquire o mérito. Olha nós aí. Os escolhidos somos nós mesmos. Pode levantar a mão quem é escolhido, tirando os infiltrados, o resto pode levantar a mão quem é a família Sagrada Face de verdade, pode levantar a mão porque somos nós mesmos. Tá certo? A colheita ficará escondida. Quando for a hora certa, darei como alimento a meus escolhidos. O alimento daqui, ó. Além da Bíblia do século XVIII, além desse material maravilhoso que nós temos lançado na loja Sagrada Face, ainda por cima esse livro maravilhoso que está avisando o que está acontecendo e o que vai acontecer. Não sabes como defendo os meus, aqueles que me amam? Mas, ó, quão perverso é o mundo! Dou graças às criaturas e apresento uma mão cheia de pedras preciosas, e por medo do sofrimento, cada um a rejeita e despreza. Então, a pessoa não quer sofrer. Por isso o Senhor oferece a salvação e a pessoa simplesmente, está muito difícil esse caminho, quem pode suportar palavras duras demais, o caminho é difícil. Está machucando meu ombrinho essa crise, tá? Vou deixar aqui um pouquinho, vou me divertir no shopping, depois eu volto. Tá? Então vai se divertir no mundo e aí não volta, né? Porque já virou as costas para o Senhor já apresentou a mão cheia de pedras preciosas, a pedra preciosa da salvação e a pessoa simplesmente vira as costas por medo de sofrer. Aqui não é no Vale de Lágrimas, não é assim que a gente reza, não salve rainha, isso aqui é um Vale de Lágrimas, gente. Sempre foi, para quem é católico verdadeiro, sempre foi, quem segue o Senhor verdadeiramente, sempre foi.
Depois é que vieram com essa mentira, a falsa paz, né? Que o nosso Senhor de La Salete falou que ia ter e já teve. A falsa paz, que nós estamos vivendo o finalzinho dela aí, da enganação. Daqui a pouco você vai ver para onde vai a falsa paz. Aperta o botão lá, o anticristo aperta o botão, evapora e você vai ver a verdadeira guerra, né? Para todo mundo. E as perseguições também. Para todo mundo que não aceitar o anticristo, claro. Mas chegará a hora, acredite em mim, que derrubarei corações com o meu espírito, que os homens admirarão minha bondade misericordiosa. Eles viverão em santidade, eles terão sempre o santo temor, eles conversarão com os anjos. Entendeu? Está falando de nós também. Alegra-te, ó minha esposa, porque então os infiéis se voltarão para a fé, e não haverá quem duvide ou vacile, porque os milagres que se seguirão por todas as partes da igreja mostrarão claramente quão verdadeiros e críveis são os mistérios da minha fé. Mas antes disso, primeiro tem os infiéis vão se voltar para a fé, é aquela turma toda que vai se converter. A turma toda que vai se converter aí, que a gente vai ficar de queixo caído, tem uma profecia nesse livro aqui que fala isso. A gente vai ficar de queixo caído, não vai nem acreditar em tanta conversão que nós vamos ver no meio da tribulação, no meio da marca da besta, grande perseguição. Nós vamos nem acreditar, tanta gente que a gente nem apostaria nada e a pessoa será convertida, vai se converter. Tá? Mas antes disso, vou me livrar das raízes do mal e tirarei do mundo uma grande multidão de homens, porque isso será necessário fazer e eles anseiam por isso e novamente pedirão pelos meus servos. Então, meus irmãos, uma grande multidão será tirada do mundo. Olha os 3 dias de escuridão aí. Chegando perto dos 3 dias de escuridão, cada vez mais gente se convertendo, vindo a ser verdadeira igreja, e depois disso, então, simplesmente 3/4 da população mundial vão para o inferno nos 3 dias de escuridão, os 3 dias de ira do Senhor, e aí volta Jesus. Chegará um momento em que os sacerdotes se ameaçarão mutuamente, olha aí, e se seguirão com tanta impetuosidade de malícia que parecerá quererem destruir a minha igreja. Você está vendo? É isso. Isso nos bastidores já acontece. A guerra que está aí pela sucessão do Jorge Mário Bergoglio, você não tem noção. Você não tem nem ideia. A guerra que está nos bastidores aí é um negócio feio. É tipo assim, tipo da coisa que se fosse clero verdadeiro, a gente falava, que coisa feia o clero fazer isso. Ainda bem que não são, né? São falsos, né? Uma guerra violenta um com o outro, quem vai ser o próximo. Já tem vídeos muito assistidos na internet, no YouTube, mais de 60 mil visualizações, os 5 cardeais, que um deles deve ser o próximo Papa. Parece que sabem alguma coisa, né? Tudo aí, papagaio de pirata, falando que não sabe. Né? Chore e ore pela metade escolhida que ficará em suspense e em dúvida sobre o ponto em que deve se aproximar, e permitirei que duvidem, para que tenham o mérito de suas dores. Mas no final a tempestade cessará e eles saberão claramente a quem devem se juntar. Enquanto isso, não omitirei os remédios da minha graça e chamarei todos à saúde com cortesia e depois com castigos. Bom, então metade, né? A gente já sabe agora que 3/4 vão para o brejo mesmo, né? Vai ficar só 1/4, mas essa metade está levando em consideração o quê, né? A turminha que vai morrer antes, porque vai ter muita praga, muita doença dos próprios homens depois de Deus. Até chegar aos 3 dias de escuridão, tem muito castigo para essa terra aqui. Então, meus irmãos, é isso. Você está vendo na sua frente acontecer aí exatamente as profecias. Quanto mais o tempo vai andando, mais a gente vai entendendo aquilo que hoje ficou em suspense. Há 10 anos atrás você não entenderia nada disso. Você acharia que tem 1000 anos de paz primeiro. Não tem não. Tem não. Primeiro vai acontecer as profecias do Senhor. O Senhor aí então destrói a terra, os ímpios, os iníquos, serão eles e todas as suas propriedades rapadas. Imagina 3/4 da cidade que você mora ser destruída. Porque não são só eles que serão destruídos, as propriedades também. Portanto, a cada 4 casas sobra uma. Eu tenho uma notícia para você que não é assim confortável. Eu tenho uma notícia nada confortável para você. Você é fiel ao Senhor. Você estará na frente do altar da sua igreja doméstica. Mas vamos supor que algum dos parentes aí que moram junto com você na sua casa não se converteu. E chegou aos 3 dias de escuridão, ele não se converteu. Você vai estar na frente do altar da igreja doméstica rezando. Essa pessoa será pega dentro da casa onde ela estiver. Ou essas pessoas. Isso é profecia também dos 3 dias de escuridão. Vai ser levado. Então não é que os demônios não vão entrar na sua casa, eles não vão entrar onde você está na frente da igreja doméstica. Aí não. Mas vão levar aqueles com certeza que são infiéis. Você pode ter certeza disso. Aqueles que são iníquos, que são ímpios, esses serão levados. Que não quiseram acreditar, não se converteram,
esses serão levados. E não cabe a você se preocupar, reclamar, chorar, ficar com dó, cabe a você continuar rezando e salvando a sua vida e a sua alma antes que você seja levado também junto. Salvação é individual, sempre foi. Assim como o julgamento também é individual, sempre foi. A gente pode e deve rezar pela conversão dos pecadores, é o que nós já fazemos há anos e continuamos fazendo. Isso nós podemos e devemos fazer. É obrigação. Jesus mandou, Nossa Senhora mandou. Mas você não salva ninguém. Eles têm que aceitar a verdade, o que está acontecendo na igreja verdadeira, eles têm que simplesmente se converter e aí sim eles têm chance também de salvação. Tem um caminho para eles percorrerem. Você já não percorreu um caminho bonzinho já? Olhando para trás assim, você não vê, tá longe de onde eu estava, não é? Está mais longe do que você às vezes imagina. Então, agora é a vez deles fazerem a mesma coisa e a gente continuar em frente também, porque ninguém aqui está com a salvação garantida, certo? Nós temos nosso nome no livro do Cordeiro, mas para tirar é assim. Então, ninguém está com a salvação garantida. Portanto, vamos rezar e vamos fazer jejuns e penitências e boas obras e vamos evangelizar, que é a nossa missão, para que a gente possa então aí estar junto com Jesus no final desses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Está tudo acontecendo.